paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 3 desse segundo trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre, nessa nova temporada, nós estamos estudando sobre o tema A História do Povo Escolhido. E na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o tema Moisés e Josué, grandes líderes do povo de Israel. Nós vamos estudar a perspectiva histórica dos livros históricos de Israel. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa teu likezinho, teu joinha, porque ajuda muita gente. Se inscreve no canal também. Aproveita e envia para mais alguém ser edificado em Jesus. E se você pode, coloca aí de onde você está me assistindo. Eu quero ter o prazer de te receber por aqui. Você que já é aluno, seja bem-vindo, bem-vinda, em nome de Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e cedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal Janderson Nascimento, onde você pode ter acesso a todos os nossos materiais para a glória de Deus. E eu espero muito que o Senhor Jesus edifique você pela palavra, que você possa crescer e avançar em Jesus, e que essa aula de hoje possa te edificar. Tem um link na descrição desse vídeo onde você acha todas as nossas aulas exaltando a Cristo. Que Deus te abençoe. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3, aqui da classe dos adolescentes. Nesse trimestre, estamos com a nova temporada de aulas. Nós estamos estudando sobre o assunto A História do Povo Escolhido no segundo trimestre da CPAD em 2023. E o tema da aula de hoje traz a seguinte perspectiva: Moisés e Josué, grandes líderes do povo de Israel. Para você iniciar bem a tua aula, você pode iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira delas é a leitura bíblica, que se localiza em Êxodo, capítulo 33, versículos 7 a 11. A segunda está em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 1 a 8. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal Janderson Nascimento, onde você pode ter acesso às nossas aulas, crescer, avançar e ser edificado em Jesus. Mas toda quinta-feira nós temos um encontro marcado com a classe dos adolescentes, tá? Então toda quinta ao meio-dia eu estou postando aula para você ser edificado em Jesus. Eu posto as lições com antecedência para você se preparar, organizar a tua aula para a glória de Deus. Então toda quinta eu te espero por aqui, exaltando a Cristo, em nome de Jesus. Nesse trimestre, nós estamos estudando a perspectiva histórica dos livros históricos de Israel. Detalhe, nós precisamos sempre recordar para você como é que está dividido, então, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento possui aí 39 livros, pode ser dividido em 5 blocos. O primeiro bloco é conhecido como Pentateuco, que vai de Gênesis a Deuteronômio. O segundo é conhecido como livros históricos, que se inicia então no livro de Josué e vai até o livro de Esté. O terceiro é os livros poéticos, que se iniciam em Jó e vão até o texto de Cantares de Salomão. O quarto é conhecido então como os textos dos profetas maiores, que se iniciam em Isaías e vai até Daniel. E o quinto bloco está sendo apresentado então do livro do profeta Oséias até o profeta Malaquias. Hoje nós vamos estudar, para entender esse histórico, então, da história de Israel, o finalzinho do texto de Deuteronômio, compreendendo, então, toda a perspectiva da preparação, não só de Deuteronômio, mas também de Êxodo, da preparação de Josué para ser o líder conquistador junto com Moisés. Um detalhe que nós vamos perceber, a partir do livro de Josué, que nós vamos estudar na aula que vem, nós vamos, então, mergulhar na parte histórica de Israel. Só que essas 3 primeiras lições que nós estamos desenvolvendo com você,
ela tem o objetivo de apontar o caminho, ou seja, como é que isso foi construído, como é que Israel surgiu. E hoje nós vamos parar para entender sobre essa perspectiva de alguém que precisou ser liderado por alguém. Alguém que precisou ser discipulado por alguém. Alguém que precisou sentar, aprender, ouvir para depois ensinar. O Josué, ele traz essa perspectiva e ele aprendeu com Moisés. E a Bíblia traz isso de forma poderosa. O Josué, ele vê as experiências com Deus que Moisés tem. E ele passa a copiar isso também para o seu caminhar cristão. É claro que seu estilo de liderança é um estilo único também. E analisando todo esse contexto do processo histórico da história de Israel, vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre a liderança de Moisés. Quando nós paramos para pensar na liderança de Moisés, nós percebemos a sua grande influência, o seu chamado, sobre a vida também do próprio Josué. Para entender isso melhor, o primeiro subtópico destaca então na nossa lição sobre Moisés, um grande líder. Moisés ele exerce uma liderança extraordinária sobre Israel. Ele foi escolhido por Deus aos seus 80 anos. Nós percebemos que ele tem ainda mais 40 anos de peregrinação no deserto. E nesses 40 anos que ele exerce o seu ministério, nós vamos perceber que ele tem uma comunhão profunda com Deus. Atos capítulo 7, versículos 23 e 30 confirma isso. Moisés ele desfrutava também de uma grande comunhão com Deus, ao ponto dele conversar com o Senhor face a face. Então, esse é o perfil de Moisés. O grande libertador de Israel era alguém que dependia de Deus. Em suas soluções, em seus problemas, ele reconhecia a vontade do Senhor e buscava a direção de Deus. Ele guia o povo de Deus pela direção de Deus, pela vontade de Deus. E nós vamos perceber que Moisés ele exerce um grande trabalho como um grande líder libertador de Israel. Deus revelou a Moisés também a construção do próprio tabernáculo. E essa revelação foi profunda. E ele desenvolveu isso com as suas qualidades. Ele ofereceu o melhor que tinha no exercício da sua liderança. Nós também precisamos aprender com Moisés em oferecer o melhor que nós temos no exercício da obra de Deus para a glória do seu nome. Avançando, segundo o subtópico, destaca então o trabalho em equipe que nós vemos então na liderança de Moisés. A partir da leitura de Êxodo capítulo 18, versículo 16 a seguir, nós vamos perceber que Moisés passa a exercer uma liderança com uma equipe. Ele lidera uma grande nação, uma nação que estava sendo estabelecida no deserto. Mas essa nação também precisava ser guiada por outros líderes. E aí nós percebemos Moisés trabalhando em equipe depois de um conselho, de um aconselhamento do seu sogro Jetro, que está presente em Êxodo capítulo 18 a seguir. E aí nós vamos perceber, à luz das escrituras, que Moisés passa a escolher homens maduros, fiéis a Deus, tementes ao Senhor, para exercer liderança também, resolver pequenas causas, ajudar ele a guiar o povo de Deus, então, em resolver os seus problemas e as suas dificuldades. Aqui nós aprendemos princípios fundamentais. Ninguém chega a algum lugar sozinho. Todos nós precisamos exercer liderança com mais alguém. E esse aspecto de liderança, como um bom líder na obra de Deus, traz então a riqueza teológica profunda, porque Moisés agora, ele estabelece essas leis e ele estabelece então a sua liderança a partir da visão que Deus lhe dá. E ele compartilha essa liderança. Josué partilhava dessa liderança. Outros líderes partilhavam dessa liderança através da visão da direção de Deus. Na igreja também aprendemos a exercer o nosso trabalho em equipe para o crescimento da obra de Deus. Avançando, o segundo ponto, então, dessa lição, trata sobre a formação da identidade e da espiritualidade do povo. Quando nós analisamos o texto bíblico, nós descobrimos a partir da palavra que há um crescimento e um desenvolvimento espiritual através da vida de Moisés para guiar o povo. E esse crescimento espiritual é desenvolvido a partir da vida de Moisés, mas também a partir do registro do texto. Moisés, ele é responsável por registrar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele escreve praticamente quase até o final de Deuteronômio, e esse final, muitos historiadores acreditam que depois da sua morte, é registrado por Josué. Você percebe, à luz da Bíblia,
que Moisés exerce um grande discipulado, ou seja, um grande ensinamento espiritual que impacta hoje as maiores religiões do mundo. Impacta o judaísmo, impacta o islamismo e impacta também o cristianismo. Então, Moisés ele traz um impacto espiritual sobre a vida das pessoas a partir dos seus registros históricos. Para entender isso melhor, vamos começar analisando o primeiro subtópico que trata sobre os 10 mandamentos. Moisés ele obedeceu à voz do Senhor. E obedecendo à voz do Senhor, ele creu na vontade de Deus. Você vai perceber que ele registra o texto. Em Êxodo 31, versículo 18, ele também traz uma perspectiva tremenda a respeito desse registro do texto sobre a construção do tabernáculo, mas ele também registra os 10 mandamentos a partir de Êxodo capítulo 20. Quais são então os 10 mandamentos registrados por Moisés? A lição traz para você. São eles: não adore outros deuses, adore somente a mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não faça imagem nenhuma de escultura, nem no céu, nem na terra. Isso está descrito especialmente em Êxodo 20, versículo 4. Não use o meu nome em vão. Observe o que está escrito em Êxodo 20, versículo 7. Guardem o sábado, porque é dia santo. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Respeite o seu pai e sua mãe. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Não mate ninguém. Isso está em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não cometa adultério. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Não roube. Êxodo 20, 15. Não dê falso testemunho contra ninguém. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não cobice a casa do outro. Êxodo 20, 17. Nesses versículos, nós vamos perceber que Moisés estabelece a lei. Se você ler também Êxodo capítulo 21, 22 e 23 até o 24, você vai ver outros aspectos que ele orienta a respeito da saúde pessoal, a respeito de relações sexuais, de alimentação também. Tudo isso está sendo demonstrado a partir da orientação que Deus deu a Moisés para orientar o povo em uma adoração, esse povo que tomaria posse da terra prometida. O segundo subtópico do segundo ponto trata agora sobre a ordem para a construção então do tabernáculo. Moisés então recebe, além da revelação para guiar o povo pela lei, a revelação então do tabernáculo. Na revelação do tabernáculo, Deus orienta Moisés a construir um tabernáculo. Êxodo capítulo 25, do versículo 1, 8 e 9, você vai ver isso. Deus dá as medidas, Deus dá a orientação para que o povo então pudesse utilizar os seus recursos para a adoração ao Senhor. E nessa construção, Deus então levanta pessoas para esse processo. Êxodo 31, 1 ao 3, diz que Deus levantou pessoas com espírito de criatividade. Êxodo 31, do 7 ao 11, o povo então passa a construir o tabernáculo em adoração ao Senhor. E a glória de Deus se faz presente na inauguração do tabernáculo, lá em Êxodo capítulo 40, versículo 1 e 17, também confirma isso. E aí você vai perceber a glória de Deus sendo demonstrada sobre esse povo que passa a buscar ao Senhor. E Moisés tem toda essa revelação para guiar o povo a uma profunda adoração. Isso é exercer liderança, isso também é exercer discipulado. Para caminhar, o terceiro ponto da aula de hoje trata sobre Josué, o seu fiel aprendiz. Quando nós analisamos a vida de Josué, percebemos que Josué se dedicou ao aprendizado junto com Moisés. Para caminhar e aprendermos ainda mais a palavra, vamos para o primeiro subtópico que destaca que Josué foi o fiel aprendiz de Moisés. Josué ele foi influenciado diretamente por Moisés. Ele acompanhou toda a história espiritual de Moisés. Ele foi testemunha especialmente dessa visão. Ele foi um dos espias enviado por Moisés para sondar a terra prometida lá em Números capítulo 11 ao 13. Você vai ver isso também. Você percebe que ele era uma pessoa competente. Seu nome original era Oséias, conforme a Bíblia, mas ele foi escolhido por Deus para um propósito. O propósito de ser o sucessor de Moisés. Ele foi discipulado por Moisés. E nesse discipulado, ele cresceu para a glória de Deus. E crescendo, ele contribuiu agora para ajudar o povo a tomar posse da terra prometida. A sua dedicação é profunda, conforme as Escrituras. Ele se dedica agora a seguir os passos de Moisés. Ele também registra o final de Deuteronômio, ele registra o seu próprio texto com o nome Josué, que traz uma perspectiva também profunda do seu aprendizado, quando ele então toma posse da terra.
O segundo e último subtópico destaca então a transição da liderança. Deus trabalhou na vida de Josué para ser o sucessor de Moisés. Números capítulo 20, versículos 7, 8, 11 e 12, descreve que o próprio Josué seria então o sucessor de Moisés. A Bíblia destaca em Números 34, versículo 4, que ele então recebe essa promessa do próprio Deus. E aí nós vamos perceber que ele exerce essa liderança para a glória de Deus. Moisés viveu até os 121 anos. E Josué, ele é escolhido por Deus em Números 27, 18 ao 20, para ser o sucessor de Moisés e ter essa responsabilidade de encorajar o povo de Deus a ser fiel a Deus, guiando o Senhor de forma poderosa. Deuteronômio 31, 7 também confirma isso. Então, a sua liderança é estabelecida pelo próprio Deus. Ele guia o povo a tomar posse de Canaã e, a partir disso, nós vamos mergulhar nessa parte histórica também de Israel. E eu espero que essa aula possa ter te ajudado para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por favor, deixa teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram. Segue o nosso Instagram, @JandersonNascimento, ou então @FacilitaEBD. Eu vou ter o prazer em te receber por lá também. Envie essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. Que Deus te abençoe de uma forma profunda. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. Mas toda quinta-feira ao meio-dia eu encontro marcado da classe dos adolescentes. Então toda quinta eu te espero por aqui, para a glória de Deus, ao meio-dia, para a gente estudar junto a palavra, para exaltar a Cristo. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. Deixa aí um comentário abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Você pode também colocar o teu pedido de oração. Nós vamos interceder por tua vida para que o Senhor opere milagres no teu ministério, na tua família, em nome de Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te ajudar. Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicado pela editora CPAD, um material muito bom que você precisa ter também. O Espírito Santo, na Bíblia, do Stanley Orton, da editora CPAD, um material muito legal que vai te ajudar a crescer e avançar em Jesus. E também Introdução ao Antigo Testamento, do Raymond Diller e Longman. Esse material é da editora Vida Nova. Pode te ajudar muito a estudar ainda mais a palavra de Deus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 4, onde nós vamos aprender sobre o tema A Conquista da Terra Prometida. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.